Agora nós vamos falar ainda de fármacos depressores do sistema nervoso central. Especificamente, dois grupamentos aqui, ó. Os barbitúricos e os benzodiazepínicos. Tá bem? Um exemplo característico dele é o Gardenal, dos barbitúricos, e os dos benzodiazepínicos é os PAN da vida, diazepam, lorazepam, bromazepam, é o PAN, PAN, PAN. Tá bem? Bom, da onde surgiu? Surgiu do João Frederick von Baeyer, em 1800 e pouco, que sintetizou a malonylureia. E a partir da malonylureia, observou-se e sintetizou-se o ácido barbitúrico. Tudo bem? A partir do momento que surgiu o ácido barbitúrico, surgiu o quê? Os barbitúricos. E dos barbitúricos, eles surgiram depois, então, os benzodiazepínicos. Tá bem? Então, aqui já de maneira geral, eu vou falar para vocês. Os barbitúricos matam. Os benzodiazepínicos não matam, só se potencializar com outro agente depressor do sistema nervoso central. Tá bom? Então, quem quiser suicidar com derivados benzodiazepínicos, só vai dar trabalho para a família e para o médico. Não morre. Agora, o barbitúrico já não. O barbitúrico já leva a óbito. Tá bem? Então, vamos lá. Quem que são os barbitúricos no Brasil? No Brasil, nós temos o tiopental, o fenobarbital e o pentabarbital. O fenobarbital, ele é utilizado, como ele deprime a atividade do sistema nervoso central, ele é utilizado como anticonvulsivante, sedativo e hipnótico. Porque, na verdade, a convulsão é um curto-circuito do sistema nervoso central, é uma excitabilidade neuronal. E aí você diminui ele com os barbitúricos. Especificamente aqui o Gardenal, que seria o fenobarbital. O tiopental, né, ele é utilizado como anestésico. Especificamente, principalmente de uso veterinário. Tá bom? E o pentobarbital é um sedativo hipnótico também utilizado a nível hospitalar. Tá certo? Então, essa aqui é a estrutura dos barbitúricos. Bom, a partir da estrutura dos barbitúricos, nós tínhamos lá o químico polonês, na qual pegou a estrutura e acrescentou 2 anéis diazepínicos nele. E aí surgiu o quê? Os benzodiazepínicos. Tá bom? Então tá lá. A partir do ácido barbitúrico, juntou-se 2 anéis diazepínicos e aí surgiu então os benzodiazepínicos. Bom, a partir daí é que os seus radicais, podendo ser trocados, surgem o quê? Novas moléculas. É assim que surgem as novas moléculas. Pega a estrutura básica e vai mudando os radicais. À medida que vai mudando os radicais, vai surgindo os fármacos. Acrescenta o bromo no R7, dá o bromazepam. Acrescenta o cloro no R7, aí dá o quê? O clonazepam. Tá bem? Acrescenta lá um grupamento amino no R2 e um cloro no R7, dá o diazepox. E assim sucessivamente. À medida que você vai alterando os radicais, vai surgindo novas moléculas. Tá bem? Acrescenta um flúor, né? Um flúor no R4, tá aqui um flúor no R4, né? O carboxila no R1, então tá lá, CH3, não é isso? E um nitrogênio, né? No R7, tá lá, acrescenta lá no R7. Aí surge o quê? O flúor, nitrogênio, nitrazepam. É assim que surgem os fármacos, tá bom? Os benzodiazepínicos, eles são utilizados principalmente com atividade o quê? Ansiolítica, podem ser utilizados como anticonvulsivantes, miorrelaxantes, sedativo, antipânico, né? São vários a utilização. E aí começou a se empolgar com a utilização dele, e aí começou a despertar uma preocupação, porque ele também tem um risco de causar o quê? Dependência. 4 semanas contínua de uso, o indivíduo já está dependente dele. Tá bem? Porque essa sensação de meio relaxante, sedação, né, vai dando prazer no indivíduo. Hoje nós temos muitos pacientes que não dormem se não tomar o diazepam, se não utilizar o midazolam, tá bem? Porque é um fármaco que vai também deprimir o sistema nervoso central. E aí começou um uso indiscriminado
desses benzodiazepínicos, vendendo de forma sem receita nas farmácias. E aí, por isso, surgiu o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, que tem como finalidade o quê? Controlar os psicotrópicos no Brasil. Com isso, diminuiu os anorexígenos, né, que eram lá as anfetaminas, que nós trabalhamos no primeiro bimestre, e diminuiu também o consumo dos benzodiazepínicos. Então, aqui está mostrando, ó, em 2007, consumo de benzodiazepínicos, né? 2008, consumo de benzodiazepínicos, certo? 2009, os mais vendidos, ok? Está lá clonazepam, bromazepam, alprazolam, ok? E o relatório geral, o boletim da farmacoepidemiologia, onde você considera os benzodiazepínicos, de acordo com a portaria 344, como psicotrópicos. Observe que todo o consumo de psicotrópico, ele representa 15%, né? 15% dos fármacos consumidos. É muito, tá? Então, a maior prevalência observou-se, né, em mulheres acima de 50 anos, tá certo? E acredita-se que 1 para 10, de cada 10, utiliza atualmente um benzodiazepínico, né? De forma constante. Bom. Risco, né? Ó, se utilizando mais de 4 semanas, acaba viciando. Então, os benzodiazepínicos correm o risco do quê? Acidente no tráfico, em casa, no trabalho. Aumenta o risco de desenvolver overdose com outras drogas. Aumenta o risco de suicídio, mas aí tem que tomar bastante. Não é isso? Risco de atitudes antissociais, que ele vai ficando o quê? Embotado, né? Vai diminuindo o embotamento. Contribuições para problemas interpessoais. Redução da capacidade de trabalho, desemprego e o custo de internações e consultas. Tá bom? O paciente que utiliza o benzodiazepínico, ele causa muita amnésia, perda da coordenação motora. Uso constante dele, né? Amnésia e perda da coordenação motora. Por isso que o paciente idoso que às vezes utiliza, tem que tomar cuidado, né? Por quê? Porque senão aumenta o risco de desenvolver queda. E paciente idoso caiu, já sabe o que acontece, né? O que leva à escolha, né? O que influencia a escolha pelo médico? São as características farmacológicas, ou seja, a lipossolubilidade, a metabolização e o tempo de meia-vida. Quando eu falo tempo de meia-vida, seria o efeito dele prolongado ou mais curto, e o uso terapêutico, tá bem? Então, os benzodiazepínicos são altamente lipossolúveis, então penetra bem no sistema nervoso central, tá bem? E essa lipossolubilidade é variável de fármaco para fármaco. O de ação prolongada nós temos quem? O diazepam. Tá bem? O de ação mais curta, o midazolam, certo? Eles são todos metabolizados no fígado, ok? E aí eu tenho que tomar cuidado, principalmente paciente idoso e paciente hepatopata. Tá bem? Idoso e paciente hepatopata. Idoso por quê? Diminui com a idade o funcionamento e a metabolização hepática. E hepatopata porque já tem uma patologia que está comprometendo a função hepática. Então, se eu não metabolizo ele no fígado, ele vai ficar mais tempo na circulação. E aí, pronuncia o efeito e as reações adversas. Tá bom? E aí, eles podem ser classificados, então, com ação curta, muito curta, intermediária ou longa. Aí, vamos lá. Ação curta, midazolam. Muito curta, né? Ação curta, alprazolam, bromazepam, lorazepam. Ação intermediária, clonazepam e o diazepam. Tá bem? Então tá lá. Quais são os usos? Ó, hipnótico, sedativo, ansiolítico, meio relaxante e anticonvulsivante. São usados também como anticonvulsivante em crise. Crise, quando tem crise. Certo? Vamos dar lá um exemplo. Alprazolam, além desses outros usos, tem ação antipânico, né? Ação ansiolítica. O clordiazepox, quando fala antiterror, é a mesma coisa que antipânico. Mas todos eles têm essa propriedade, ó. Hipnótico, ansiolítico, meio relaxante e anticonvulsivante. Diazepam tem na forma parenteral, então utilizado no hospital, né, para essa finalidade, como anticonvulsivante, ansiolítico, sedativo, meio relaxante, antipânico também. Tá certo? Então aí nós temos os fármacos e os seus respectivos usos ali. Toxicodinâmica, né, desses fármacos. Vamos lá.
Eu tenho que entender, então, que eu tenho um neurotransmissor do sistema nervoso central que é inibitório. Quem que é ele? É o GABA. Tá bem? É o GABA. O GABA tem dois receptores. É o GABA-A e o GABA-B. O GABA-A é pós-sináptico. E o GABA-B é pré-sináptico. Ok? Pré-sináptico. Os benzodiazepínicos e os barbitúricos, eles vão atuar, já vou adiantando, vão atuar onde? No GABA-A, pós-sinapticamente. Ok? Então tá lá, o GABA-A, onde vai estar atuando? Os BZD, benzodiazepínicos e os barbitúricos. E o GABA-B, pré-sináptico. O GABA-B, eles são principalmente o quê? São os relaxantes musculares. Tá bom? Para diminuir a esplasticidade. O paciente que teve derrame, né? Tá com esplasticidade, aí utiliza lá o baclofeno, que é conhecido como Lioresal, o baclofen, utiliza para isso aqui. Que é só curiosidade. A aula nossa, o interesse é o quê? No GABA-A. Tá bem? Então, a aula nossa, a ação dele é o quê? No GABA-A, onde atuam os benzodiazepínicos. Ok? Muito bem. Eles são receptores do quê? São receptores ionotrópicos. O que são receptores ionotrópicos? Permite a passagem de íons. Então, ele é rápido, né? A sua ação é rápida. Então, ele é um receptor o quê? Ionotrópico. Esse é o tipo de receptor que ele atua. Nós temos 4 tipos de receptores. Receptor de ionotrópico, metabotrópico, que eu mostrei lá dos opioides, que estão acoplados à proteína G. Receptor de tirosina quinase da insulina, tá bem? E os nucleofílicos são os hormônios e os corticoides. E esse, os BZD, o receptor dele é o quê? O receptor dele é ionotrópico, tá bom? Todo receptor ionotrópico tem essa estrutura. Ele tem uma porção alfa, uma porção beta e uma porção gama. E ele fica fechadinho. Quando o ligante se liga em uma das porções dele, altera a conformação e aí permite a entrada do íon. Tá bom? Então tá mostrando aqui, ó. Ele normalmente fica fechadinho, alfa, beta e gama. Quando o ligante se liga em uma dessas porções, que nós vamos adiantar lá na frente, se ligou, altera a conformação dele e aí permite a passagem do íon. Então tá lá. Ok? O nosso íon interessante vai ser o íon cloro. Permite a passagem do íon cloro. Então ligou, altera a conformação, entrou o íon, abriu. Certo? Então tá lá, o ligante se ligou, alterou a conformação, entra o íon. Certo? Então o receptor GABA, ele permite a passagem de que íon? Do íon cloro. Ele está relacionado ao sistema nervoso central, diminui a excitabilidade do sistema nervoso central e, como eu falei para vocês, também promovendo o quê? Relaxamento, né? Da musculatura esquelética. Então está relacionado com o sistema nervoso central e locomoção. Bom, vamos lá agora. Aí que tá. Os benzodiazepínicos se ligam aonde? Na porção gama e altera e entra cloro. Ok? Os barbitúricos se ligam na porção beta. Daí a diferença entre eles. Então, no mesmo receptor, eles se ligam em locais diferentes. Entenderam isso? Muito bem. Então, está atuando onde? No GABA. O que ele promove? Os benzodiazepínicos, então, e os barbitúricos vão promover o quê? Se ligar no receptor GABA e vai promover um maior influxo de cloro. Cloro é um íon negativo. Se vai se acumular íon negativo lá, cloro que é negativo, vai promover o quê? Um processo de hiperpolarização. E hiperpolarização gera o quê? Desliga todo o sistema nervoso central. Tudo bem? Ok, pessoal? Nós vamos lá naquele de novo, ó. Isso aqui é básico, ó. Isso aqui vocês viram lá no início do curso. Potencial de ação. Tá bem? Potencial de ação. Aqui é uma sinapse. Está em repouso. Quando está em repouso, como é que está o neurônio? Ele está
negativo, dentro, positivo, fora. Ok? Quando ocorre um determinado ligante, ou quando ele ocorre um processo de despolarização, o que acontece? Então, o ligante o que acontece então? Tem lá um determinado ligante, se ligou a ele, né? Promover o quê? Abertura dos canalzinhos de sódio. Sódio é um íon positivo, ele vai alterar essa polarização aqui. Ele vai entrar sódio, como ele é positivo, ele vai promover o quê? Despolarização, então vai gerar um potencial de ação. Então aqui ocorre uma despolarização. Tudo bem? Lembra do canalzinho de cálcio? Canalzinho de cálcio, voltagem dependente, ó, depende da voltagem do neurônio. Ele captou a voltagem, captou aquela voltagemzinha, entrou cálcio, liberou neurotransmissor, que vai se ligar no neurônio o quê? Aqui é pré-sináptico, pós-sináptico. Vai ligar no próximo neurônio e vai gerar de novo despolarização. E assim que vai acontecendo o quê? A cadeia neuronal, certo? Muito bem, mas ele não pode ficar despolarizado por muito tempo, não é isso? Já liberou o neurotransmissor. Ocorre um processo de repolarização. Ok? Como que ocorre esse processo de repolarização? Fecha o canalzinho de sódio. Fecha o canalzinho de sódio e abre o canalzinho de quem? De potássio. Potássio é um íon positivo. Então, você está perdendo carga positiva. Se você está perdendo carga positiva, como é que fica? Fica negativo. Ok? E aqui eu tenho, então, um processo do quê? Um processo de repolarização. Repolarização. Muito bem. O que o benzodiazepínico promove? O benzodiazepínico vai promover o quê? Ele vai promover, vai se ligar no receptor GABA. Eu tenho GABA. Aqui, ó. Então eu tenho GABA aqui, ó. Pós-sináptico. Pós. Ele pré-sináptico e pós-sináptico. Muito bem. GABA B está localizado pré-sinapticamente. E o GABA A, o quê? Pós-sinapticamente. Então vamos dizer aqui, ó, pós e pré. O que ele vai promover? Maior influxo de cloro. Cloro é um íon negativo, então vai ficar extremamente o quê? Negativo. Eu vou precisar do quê? De muito o quê? Muito sódio para promover o quê? A despolarização. Eu não vou conseguir. Então eu vou impedir a liberação do quê? De neurotransmissores, porque não vou gerar potencial de ação. Não vou gerar despolarização. Então é assim que funciona. Tá? Aqui no GABA o quê? Pós-sináptico. E o mesmo acontece aqui, ó. Pós-sináptico. Promove influxo de cloro. A fibra vai ficar, o neurônio vai ficar o quê? O neurônio, perdão, vai ficar extremamente o quê? Negativo. Eu vou precisar de quanto de sódio? Vou precisar gerar muito sódio. Então, hiperpolariza o neurônio. Diminui a liberação de neurotransmissores. Tá bem? Não gera o quê? Não gera potencial de ação. É assim que funciona. Então, isso aqui é a aula básica de potencial de ação. Entender o que é potencial de ação, você entende qualquer fármaco que atua no sistema nervoso central. Tá bem? Bom, então, o que ele vai fazer? Os BZDs, os benzodiazepínicos, vão promover o quê? Vai se ligar no receptor GABA, GABA-A, e promover o influxo de cloro. E aí, como é que vai ficar o neurônio? Extremamente o quê? Hiperpolarizado. Não vai liberar neurotransmissor, não vai gerar o quê? Potencial de ação. Então, desliga o sistema nervoso central. E por que o paciente ele entra, às vezes, numa overdose? Porque desliga o sistema nervoso central, tem perda da consciência e assim sucessivamente. Esquece isso aqui. Isso aqui é só para entender o que é relaxante muscular, que atua no GABA B. Os efeitos colaterais, né? Às vezes dá ressaca com o uso contínuo dele, né? Piora da coordenação motora e amnésia. Principalmente esses dois aqui são os dois efeitos, com uso contínuo, tá? Não overdose. Uso contínuo. Normal. Tá bem?
Zumbido, aí você já sabe, né? Idoso, ó, queda e fratura. Né? Queda e fratura. Anestesia emocional, então ele fica indiferente aos sentimentos e aí vai. E, é claro, o risco de dependência. Muito bem. Muito bem. Causa síndrome de abstinência se parar de forma abrupta, depois de 4 semanas de uso, tá bem? Se parar de forma abrupta, leva a um quadro de dependência. Então, ele tem que ser parado gradativamente, ok? Bem gradativo. Então, os sinais da síndrome de abstinência. Sinais físicos: tremor, sudorese, palpitação, letargia, anorexia, síndrome gripal, dores musculares. Psíquicos: insônia e irritabilidade, dificuldade na concentração, inquietação, agitação e assim sucessivamente. E os sinais maiores são o quê? Convulsão, alucinação e delírio. Tá certo? Muito bem. Então, não se justifica utilizar de forma contínua o benzodiazepínico. É um ansiolítico, ele não vai resolver o problema da sua conta bancária. Não vai resolver os problemas seus interpessoais e pessoais seus. Tá bem? Então, tem que ser utilizado menos do que 5 semanas, né? Eu vou colocar menos de 5 semanas, isso aí. Se utilizar mais do que isso, causa o quê? Causa dependência. E aí, quando causou dependência, aí a retirada tem que ser gradual. Então, o médico vai falar, ó, então, primeiramente, agora, se o senhor estava utilizando o alprazolam de 2 miligramas, nós vamos passar a utilizar o alprazolam de 1 miligrama. Depois, nós vamos utilizar o de meio miligrama. Ou então, vai falar assim, então, só vai tomar meio comprimido. Depois, só vai tomar o quê? 1/4 comprimido, e gradativamente. Ok? Retirada gradual para não desenvolver a síndrome de abstinência. Então, começa reduzindo 1/4 da dose por semana. Então, vai reduzindo, 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 até que se para. Se o paciente não conseguir, aí tem que trazer uma dose de resgate. Aí você vai trabalhar, tem um que tenha tempo de meia-vida maior, né, que é o diazepam, ou clonazepam. Né, o diazepam de preferência que ele tem o quê? Um metabólico de longa duração. Tá bem? Então, está mostrando o diazepam, aí o seu metabólico também, o metabólico dele é ativo. Então, é metabolizado no fígado, o metabólico dele é ativo. Bom, intoxicação, vamos lá. Intoxicação por barbitúrico. O que o indivíduo vai apresentar? Alteração da consciência, porque atua onde? Sistema nervoso central. Centro respiratório, diminuiu o que? A frequência respiratória. E a depressão dos centros, o que? Motores. Tá bom? Então o indivíduo começa a ter o estupor, né? Porém, com estímulo verbal. Então você fala, ele responde. Segundo estágio, a resposta, sem resposta ao estímulo verbal, porém com reflexos vitais. Terceiro, sem reflexo, né? Porém sinais vitais presentes. E por último, sinais vitais instáveis. Esses são os estágios da intoxicação por barbitúrico. Tá bom? O que você vai trabalhar com o barbitúrico? Ventilação, a glicose, tiamina para aumentar a metabolização, ó, a naloxona aqui, ó, antagoniza o opioide, também pode ser utilizado nessas situações. Lavagem gástrica, e aí eu vou alcalinizar a urina para facilitar a eliminação, tá bom? E alguns casos de diálise. Intoxicação com benzodiazepínicos, nós vamos utilizar alteração da consciência, nós vamos observar depressão dos centros respiratórios e vasomotores. Observe que é semelhante aos barbitúricos. Então, suporte, ventilação, tiamina, glicose, o antagonista, ok? A lavagem gástrica, manipulação da urina, ou seja, a alcalinização da urina. E aqui, ó, gravem bem isso aqui, ó. Qual que é o antídoto para BZD? BZD tem antídoto. Barbitúrico não, mas BZD tem. É o flumazenil. É um antagonista dos receptores GABA. Tá bem? Então, paciente intoxicado com benzodiazepínico, o antagonista é o flumazenil. Tá bem? E aí a toxicinética dele, né? Sofre processo de metabolização no fígado, através de doroxilação, desmetilação e excreção renal. Bem? Aí os barbitúricos, só mostrando aí aonde que abre o anel, né? As reações promovem a abertura desses locais aqui no anel e aí fica mais fácil a molécula ser excretada. E os benzodiazepínicos, né? Também onde que abre a molécula. Abre aqui, fica mais fácil ser eliminado. Tudo bem? Aqui só um exemplo, né? Esse indivíduo aqui, ó, tentou se suicidar utilizando um benzodiazepínico com uísque. Aí tinha 2 depressores do sistema nervoso central.
Agora vamos ver se vocês lembram o que é DL. DL 50. DL50. Conceito. Letal, professor? Isso, a dose letal. A dose letal para matar 50% da população que utilizou aquele determinado fármaco. Quanto menor a dose letal, o DL, mais tóxico é o agente. Quanto maior o DL, menos tóxico é o agente. Ok? Então, os benzodiazepínicos, eles têm um DL elevado. Ou seja, tem um DL alto, então não mata. Tá bom? Não mata. Agora os barbitúricos já não. Tá bom? Observem aqui, ó, DL, dose necessária para matar 50%, ó. Alprazolam, bromazepam, clonazepam, ó o DL. 2.000 miligramas por quilograma. 3.000 miligramas por quilograma. 4.000 miligramas por quilograma. Então o DL deles são extremamente elevados, então não mata. Só vai dar trabalho. Tá bom? Eles são enquadrados na portaria 344, certo? São produtos controlados. Para o farmacêutico, isso aqui dá cadeia, comercializar sem receita, tá bom? E o teste? Qual é o teste que é feito? É chamado teste de vanilina sulfúrica para barbitúricos. Então tá lá, aqui é só a fórmula do reagente, né? Vanilina 1 grama, ácido sulfúrico 20 ml. 2 gotinhas do reagente na amostra, vai apresentar coloração laranja. Coloração laranja é indicativo do quê? Barbitúrico. Barbitúrico. Ok? Teste reativo também, que é o Lieberman, para barbitúricos. Então, tá lá, nitrito de sódio, ácido sulfúrico, 2 gotinhas do agente na amostra, vai apresentar coloração o quê? Vermelho alaranjado. Então, aí também é indicativo de barbitúrico. Lieberman. Benzodiazepínico, qual é o teste? Tá, o teste reativo, ó, formaldeído, grava isso, ó, formaldeído sulfurado. Ok? Então, pega a amostra, 2 gotinhas do reagente, vai apresentar o quê? Vai apresentar a coloração alaranjado, para diazepam, clonazepam e flunitrazepam, e para o bromazepam apresenta coloração amarelada, isso, indicando que é, então, BZD, ou seja, benzodiazepínicos. Intoxicou com benzodiazepínico. Tá bem? Também se enquadra na portaria 344, B1, ok? B1, que é aquela receitinha com notificação de receita, o chequinho azul, né? O pessoal brinca. Tá bom? Então, esse aqui, ó. Chequinho azul. Ele tem uma notificação aqui, ó. Tá bem? Ok, moçada. Tudo bem aqui? Entendido? Ô, professor. Ou não? Por que aquela mulher que bebeu o diazepam, ela bebeu inteirinho lá, ela morreu depois? Algum outro probleminha estava acometido ou ela potencializou